e da liderança, olhando para a vida do nosso baluarte, Santo Elias, o profeta, que é ícone do profetismo lá no Antigo Testamento, tá? Então eu queria que você pegasse aí sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 20. Essa passagem que a gente vai ler agora é uma passagem muito conhecida. É o desafio que Santo Elias, que o profeta Elias, ele faz para Acabe, Jezabel e para os profetas de Baal. Então, antes da gente ler, eu só quero colocar vocês na mesma página. O primeiro e o segundo livro de Reis, eles trazem a história dos reis de Israel a partir do rei Salomão. O povo saiu do Egito, o povo demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, de tanto que o povo enrolou para conseguir chegar, né? Mas Moisés com certeza foi recolhido para um lugar muito melhor. Josué, Gedeão, tal, entraram na terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, as 12 tribos, né, foram divididas ali pelo território, ali onde é Israel hoje. E aí eles começaram a sentir a necessidade de ter um chefe que os governasse. Primeiro foram os juízes, essas figuras. Em tempos de guerra, quando havia alguma decisão importante a ser tomada, se o Senhor, através dos profetas, ungia uma pessoa que era chamada de juiz, e aquela pessoa tinha um poder momentâneo, né, para poder, em relação a alguns assuntos complicados, determinar qual seria o caminho. E ela legislava, ela julgava, né, ela seguia as leis já estavam criadas, ela não criava a lei, mas ela colocava cumprimento da lei de Deus e julgava aquela situação em nome das 12 tribos. Mas as 12 tribos ainda tinham as suas vidas de maneira separada. Funcionava parecido com um estados independentes que constituem uma nação, mas que têm suas vidas autônomas. Depois de um tempo, elas começaram a perceber que só isso não era suficiente para que elas pudessem garantir a integridade territorial, que muitas vezes uma ou outra tribo era atacada, e aí todos os reinos ao redor tinham reis. E infelizmente, as tribos de Israel entraram pelo caminho de não confiar mais completamente em Deus e pediram para Deus um rei, porque todos os povos em volta tinham um rei. Deus não tinha dado um rei para Israel, porque ele tinha determinado que ele seria o único rei, e que em momentos específicos, quando precisasse, ele levantaria uma pessoa, um juiz, que unificaria tudo naquele instante para poder lutar ou para poder decidir uma causa, e depois disso a vida voltava ao normal. Mas eles queriam um rei porque estavam se sentindo enfraquecidos. E aí então procuraram o profeta Samuel e pediram que um rei. O profeta Samuel, em nome do Senhor, falou: olha, se eu der um rei para vocês, esse rei vai precisar juntar cavalos, esse rei vai precisar juntar riquezas, esse rei de certa forma vai explorar vocês em alguma medida, este rei vai chamar os filhos de vocês para a guerra, este rei vai pegar as filhas de vocês para serem as suas esposas. Então não é bom que vocês tenham um rei, eu sou o rei de vocês. Mas o povo insistiu que queria um rei. Então Deus falou: assim seja, se vocês querem, eu avisei, vocês querem? Tá bom. E aí Samuel unge o rei Saul, escolhido por Deus. O rei Saul tem lá 40 anos de reinado. Aí ele
comete um pecado, comete algumas infrações, não respeita completamente a lei de Deus, a unção é retirada de Saul. Aqui eu já estou falando de liderança, tá? Aqui eu já estou falando de liderança. O rei Saul, ele é retirado do reinado, a unção de Deus é retirada do rei Saul, porque o rei Saul não estava sendo fiel ao que Deus mandava, porque apesar de Saul ser o rei, Deus estava acima e está acima de qualquer rei, e coloca a unção em Davi. Davi foi o melhor rei de toda Israel, de toda a história. Ele conseguiu unificar bem as tribos, ele conseguiu expandir o território, ele era extremamente fiel à lei, o que não significa que ele não cometeu pecados. Em um momento Davi, ele comete um adultério grave, né, com a Betsabeia, esposa de Urias, e ainda por cima manda Urias para frente de batalha para morrer, porque ele tinha engravidado a esposa do seu colega, seu amigo. Mas ele se arrepende. Bom, ele foi um rei que teve erros, mas ele foi o rei mais fiel. Depois do rei Davi, vem o rei Salomão. O rei Salomão, ele concretizou o império do rei Davi e foi o rei mais sábio que existiu. O templo de Israel foi construído no reinado de Salomão. Salomão foi um rei riquíssimo. Só que infelizmente Salomão também não conseguiu cumprir até o final da sua vida as leis de Deus, e ele começou a desposar mulheres, a casar com mulheres de outros países, de outras nações. Só que essas mulheres traziam a sua cultura para dentro de Israel. Essas outras mulheres traziam os seus deuses para dentro de Israel. E o Senhor tinha dito para os israelitas: não se casem com mulheres de outras nações. Por quê? Porque naquele tempo só Israel estava lutando para ter um único Deus. Todas as outras nações ao redor no mundo eram politeístas. E o Senhor já sabia que se um homem se casasse com uma mulher politeísta, a chance dele ser politeísta era grande. Olha, vamos combinar? É claro que a culpa do pecado original não é só de Eva, mas começou com ela, sim ou não? bunda mole do Adão podia ter falado para ela: olha, eu não vou comer esse fruto aí, não era para a gente ter comido, Eva. Agora eu vou ter que falar com o Senhor porque você comeu, e pedir para Ele te perdoar. Mas o Zé Mané do Adão fez o quê? Pegou o fruto de Eva e comeu. Então Deus sabia, uma mulher consegue sim influenciar o seu marido, ou para o bem ou para o mal, ou para confirmar a sua vocação ou para destruir a sua vocação. Consegue, né? Então Salomão, no final da sua vida, tinha 1000 mulheres e 700 concubinas. Se uma mulher não consegue convencer, imagina 1000 mulheres. Bom, depois de Salomão, o reino se dividiu. Teve muitas guerras, o reino se dividiu, a divisão entrou. E aí os reis, até o tempo de Elias, foram sendo um pior que o outro. Elias, ele aparece no reino do norte, e o reino do norte consegue ser pior ainda que o reino do sul. No reino do norte e no reino do sul tivemos 20 reis, 20 líderes. No reino do norte, os 20 líderes foram ruins, sendo que Acabe é considerado um dos piores. E o reino do sul, de os 28 foram bons, ou seja, foi um pouco melhor. O que significa ser um líder ruim, um rei ruim para Deus, e para que expresso aqui a vontade dele como é que fala? A caracterização que ele imprime aqui nas Sagradas Escrituras. Um líder ruim, um rei ruim, é aquele rei que não é fiel a Deus. Então, o que é um líder bom dentro da nossa igreja católica?
O que é um líder bom dentro das nossas comunidades? O que é um líder? Qual é a principal característica, a primeira, vamos dizer assim, que um líder de Deus tem que ter? Ser fiel a Deus. E fidelidade, ela inclui submissão, ela inclui obediência, ela inclui escuta, uma série de coisas, mas em resumo, a primeira característica é que o líder, o rei bom para o antigo Israel era aquele que era fiel a Deus. Segunda característica para definir se um rei era bom ou ruim: se ele ensinava o povo a ser fiel. Então um líder bom, além de ser fiel a Deus, tem que ensinar, né? Lembrando um pouco da pregação do padre ontem, tem que ensinar primeiro com a sua vida e depois com a sua fala ao povo a ser fiel a Deus. Dentro de uma paróquia, por exemplo, o padre é aquele que estudou teologia. O padre é aquele que mais deveria, pelo menos, dominar a moral da igreja, a doutrina da igreja. É ele quem deveria conhecer as Sagradas Escrituras de trás para frente. Ele deveria ser a pessoa que é a chancela. Ele que deveria trazer luz às questões mais difíceis, né? Questões que nós vemos aí hoje, como homossexualidade, identidade de gênero, né? Matrimônio de segunda união, comunhão para casado, comunhão para não casado, confissão, aborto. Todas essas questões já estão respondidas na doutrina social e na doutrina moral da igreja. A gente não precisa ficar mais pensando, Deus ele deu tudo para a gente. A lei é isso, a lei é um alívio, é um peso que Deus tira das nossas costas e coloca sobre as costas dele mesmo, dizendo: olha, fica tranquilo, sobre isso você não precisa pensar, eu já te digo, o certo é isso e o errado é aquilo, e eu te explico por que o certo é isso e que o errado é aquilo. O padre deveria ser esse, que é fiel em tudo e explica como ser fiel em tudo. Então um líder bom é isso, tá? Essas duas características são fundamentais: fidelidade e ensino da fidelidade. Os reis eram julgados justamente por isso, né? Justamente por isso, se eles eram fiéis ou se eles eram infiéis. Depois, se eles ensinavam o povo a ser fiel ou se eles não ensinavam, porque também se eles fossem fiéis e não ensinassem o povo a ser fiel, não adiantaria de nada. A principal função do rei deveria ser garantir que o povo todo caminhasse para o céu. A preocupação de um bom líder dentro da nossa igreja é que os seus liderados alcancem a plenitude do seu ser, e a plenitude do seu ser está em Cristo. Eu preciso ajudar os meus filhos espirituais a terem a plenitude da revelação de Deus encarnada em sua vida, para que eles possam então chegar à santidade. E aí então nós chegamos no reinado de Acabe. O reinado de Acabe foi um reinado dos piores. A idolatria atingiu o seu cume, né? A idolatria é a infidelidade. É você tirar Deus do centro e colocar outro Deus qualquer. Em Acabe, isso chegou ao ápice porque Jezabel, que era sua esposa, ela vinha do povo fenício. Jezabel, ela era devota de duas divindades, uma chamada Baal e outra chamada Astarte ou Astarote. Baal, considerado o deus da fertilidade, o deus das chuvas, o deus da fecundação. Astarte, a deusa da sexualidade, a deusa da sedução. E Acabe se casou com essa mulher, e obviamente que Jezabel, por ter uma personalidade muito mais forte que a de Acabe, corrompeu completamente o coração dele,
de modo que foram construídos muitos altares por todo Israel, e o povo estava se perdendo cada vez mais. Ou seja, Acabe, um péssimo líder, um líder que não se relacionava com Deus, um líder que não buscava mais a Deus para as suas questões, um líder que na verdade era liderado por sua esposa, um líder que era manipulado por sua esposa. E aí é no tempo de Acabe que surge o profeta Elias. As Sagradas Escrituras vão dizer que Elias surge do nada, ninguém sabe de onde ele veio, e ele aparece colocando o dedo na cara de Acabe: olha, por causa do seu pecado não vai chover em Israel até que eu mande. Israel vai passar por um período de seca porque você está pecando. E isso acontece porque eles acreditavam que Baal era o deus da fertilidade, era o deus da chuva. Elias aparece e fala: ó, Baal não é deus de merda nenhuma, porque Baal na verdade ele é um deus falso, ele não existe, ele é um demônio. O meu Deus é o Deus da fertilidade, e eu vou te provar. Por vontade dele eu te digo, não vai chover até que eu mande. Tudo isso para que Acabe visse que, olha, o Deus da fertilidade é o Senhor, é Yahvé, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Gedeão, de Josué, é o Deus de Sansão, dos juízes que vieram antes, é o Deus de Davi, não é Baal. E ficou 3 anos e 6 meses. Depois vocês leiam aí na casa de vocês o ciclo de Elias, começa no capítulo 17 e vai até no capítulo 17 do primeiro livro de Reis e vai até o segundo livro de Reis, capítulo 2. Passado 3 anos e 6 meses que não choveu, Deus disse: procura Acabe que agora eu vou mandar a chuva. Mas antes desafia ele e os profetas de Baal. E é isso que a gente vai ler agora. Pega aí no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 20. Acabe convocou toda Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando claudicareis das duas pernas? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é, segui-o. E o povo não lhe pôde dar resposta. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando, versículo 21, até quando claudicareis das duas pernas? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. E o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo: sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Prepararei outro novilho, e eu o colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo, é Ele o Deus. Todo o povo respondeu: está bem. Então aqui Elias fez um desafio. Elias propôs aos profetas de Baal, que eram 450 e ele era um só, que fizessem um sacrifício. Naquela época os sacrifícios de animais eram muito utilizados, inclusive na cultura hebreia, na cultura dos hebreus, como expiação dos pecados. E aí então Elias faz essa proposta: o Deus que mandar fogo e consumir é o verdadeiro Deus. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei para vós um novilho e preparai vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que ele lhes havia dado e o fizeram em pedaços, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta. E eles dançavam, dobrando os joelhos diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo um Deus ele pode estar conversando ou fazendo negócios, ou então viajando.
talvez esteja dormindo e acordará. Gritaram mais forte e, segundo seu costume, fizeram incisões, cortes no próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer sangue. Quando passou do meio-dia, entraram em transe, até a hora da apresentação da oferenda. Mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Então veja, os profetas de Baal ficaram das 9 horas da manhã até as 3 da tarde rezando, clamando, fizeram um frenesi, entraram em transe, se cortaram, fizeram uma balbúrdia, fizeram uma algazarra para que o Deus deles respondesse. O Deus deles não respondeu. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. 15 horas, hora que o Senhor Jesus se entregou por nós na cruz. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Israel que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigira dizendo: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. Depois disse: enchei 4 talhas de água e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o de novo. E eles o fizeram. E acrescentou: fazei-o pela 3ª vez. E eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar, e inclusive o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem tua que fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que és tu, Senhor, o Deus, e que convertes os corações deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo presenciou e prostrou-se, com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Elias lhes disse: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. Elias fê-los descer para perto da torrente do Quizon, e lá os degolou. Disse Elias a Acabe: come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subiu para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada. E Elias disse: retorna 7 vezes. Na última vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a mão de uma pessoa. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Num instante o céu se escureceu com muita nuvem e vento, e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias, ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Palavra do Senhor. Essa disputa de Elias com os profetas de Baal, ela tem muito a nos ensinar a respeito do tema da nossa pregação: liderança e vida de oração. Algumas questões de liderança e vida de oração eu já fui dizendo quando eu ia dizendo o porquê que era um rei considerado bom e outro ruim. Então isso precisa estar muito claro. Aqueles que são fiéis a Deus já estão um passo à frente para serem bons líderes. E a fidelidade só se alcança através de intimidade com Deus. Intimidade, né? Eu preciso ser íntimo de Deus para conhecer a sua vontade, porque eu não posso dizer que sou fiel a Deus se eu não sei o que Ele quer de mim.
E para eu ser íntimo, eu preciso ter uma vida de oração. A vida de oração é o diálogo do homem com Deus. É o início da espiritualidade. Espiritualidade é mais do que vida de oração. Mas espiritualidade engloba a vida de oração. Você orar significa você dialogar com Deus. E diálogo, não monólogo, significa que você vai dizer para Deus algumas coisas e precisa estar atento para ouvi-lo. Porque vamos combinar? Aquilo que você tem para dizer para Deus não vai acrescentar em nada na vida dele. Vai acrescentar alguma coisa? Agora, o que ele tem para te dizer vai fazer toda a diferença na tua vida. Toda a diferença. Aqui nós vemos uma das figuras, um dos personagens bíblicos que mais teve intimidade com Deus. Elias, ele fala em nome de Deus. Ele está tão alinhado com a vontade de Deus, que se você pegar o ciclo de Elias e começar a estudar, você vai perceber que ele fala em primeira pessoa. Eu digo, não vai chover em Israel até que eu mande. Ele é tão íntimo, ele é tão assim próximo de Deus, que ele fala como se ele fosse o próprio Deus. Falar em primeira pessoa é uma das características do profeta. Se você começar a estudar, por exemplo, o dom da profecia, que está lá em Coríntios 12, lá Coríntios 12 ou 13, se não me engano, quando Paulo fala dos dons carismáticos, uma das características para você saber se alguém está dando uma profecia e aquela profecia é de Deus mesmo e não do coração dela, a primeira coisa, a profecia sempre é feita em primeira pessoa. Você fala como se você fosse o próprio Senhor falando. Elias só fala assim. Então, vida de oração é o princípio desta intimidade, e esta intimidade é que vai me levar à fidelidade e que vai me levar a ser um bom líder. Então não tem como a gente dissociar os dois assuntos. Um líder que não ora é um líder que vai estar guiando o povo de qualquer comunidade, de qualquer grupo, pela sua própria intenção e não pela vontade de Deus. Um coordenador que não escuta Deus não tem como coordenar os membros da sua equipe, do seu grupo, da sua comunidade, os filhos, porque ele não sabe o que ele vai fazer, e tudo que ele começar a fazer, na verdade, vai ser fruto do desejo dele. Acho que parou ali. Então veja, vida de oração essencial para a liderança. Elias, então, ele é íntimo do Senhor. Bom líder precisa ser íntimo de Deus. Elias, ele ama tanto a Deus que ele não teme nada. O único temor que Elias tinha era perder o amor de Deus. São Tomás de Aquino diz para a gente que existem 4 tipos de temor. O temor daquele que tem medo de ir para o inferno. Tenho medo de ir para o inferno, então eu vou servir a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Esse é o primeiro temor. É bom até começar por esse, mas não pode ficar só nesse. Depois vem o temor onde eu já não tenho medo de ir para o inferno, mas eu tenho medo que Deus me puna de alguma forma. É um temor um pouco melhor. Eu estou buscando o Pai, não mais porque eu tenho medo do inimigo, mas porque eu tenho medo que Ele me corrija da punição dele. O terceiro tipo de temor, que ele chama de temor filial imperfeito, é aquele temor onde eu, na verdade, temo a Deus e respeito a Deus, mas eu ainda estou muito preocupado naquilo que Deus tem para me oferecer, nas curas que Ele tem para realizar na minha vida, porque eu preciso dEle.
E o temor mais perfeito que tem é aquele que, quando eu amo a Deus e faço tudo que agrada a Ele porque eu amo. Se Ele não quiser me curar, não tem problema, Ele pode não me curar, eu amo, não importa, eu estou com Ele independente da vontade dEle. Se Ele quiser me punir porque eu errei, ótimo, não tem problema, eu amo, eu não vou deixar, não é isso que está me movendo. Eu amo Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Elias amava a Deus pelo que Ele era e não pelo que Ele faz. É claro, o bom líder, o bom cristão, a vida de oração quer nos conduzir para isso. A vida de oração vai te fazer íntimo de Deus a ponto de você primeiro ter medo do inferno, depois ter medo da punição de Deus, depois desejar que Deus te ajude e por último perceber que se Jesus te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus. E se Ele não curasse a Sueli? Aliás, por que Ele permitiu que a Sueli passasse por isso? Eu tenho certeza de que depois do câncer na faringe, é isso, né? A Sueli é mais santa hoje do que era antes. Não é a santidade que a gente está procurando? Claro que ninguém quer ficar doente, claro que ninguém quer sofrer, né? Ontem ela falava pra gente que não deseja isso pra ninguém, claro que a gente não deseja, mas se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus do mesmo jeito. Elias era esse homem. O único medo que ele tinha era de desagradar a Deus, porque ele amava a Deus. Ele tinha muito medo porque ele sabia que os seus liderados estavam se perdendo. Então o bom líder, ele não olha só para si. O bom líder que é íntimo de Deus, ele começa a se preocupar com as almas que estão atrás dele. Pô, a infidelidade do povo de Acabe a Jezabel em relação ao Deus de Israel estava corrompendo toda uma nação. Milhares de pessoas estavam adorando esses deuses falsos. Milhares de pessoas estavam pedindo a fertilidade para um Deus que não existe. Milhares de pessoas estavam se prostituindo. Milhares de pessoas estavam perdendo a sua salvação por conta da ignorância que o rei, ao invés de acabar, estava suprindo. Elias temia pelo povo. Um dos trechos mais difíceis de compreender desses versículos que eu passei para vocês aqui é o momento final, quando Elias degola 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Astarte. Elias degolou 850 pessoas. É muita gente, é muito sangue, é muita cabeça rolando. 850 pessoas enche esse salão, não enche? Qual que é a capacidade dele? Máximo 200, você imagina. Por que Elias degola esses profetas? Porque o mal estava entrando em Israel pela vida desses profetas. Eles já tinham decidido, eles não se converteriam, não adiantavam. Vejam, olha o que eles testemunharam fogo caindo do céu. Eles passaram 3 anos e 6 meses debaixo da seca, por conta do pecado de idolatria deles. As provas de quem era o verdadeiro Deus já haviam sido dadas, e esse povo não se convertia. E se Elias deixasse os vivos, eles iam continuar cultuando Baal e iam continuar prostituindo toda a nação. Aqui eu não estou falando para vocês degolarem ninguém, entendeu? Aqui eu não estou falando que a violência é o caminho. Aqui nós precisamos entender qual que é o sentido profundo dessa história que é nos contada. E o sentido profundo é que não dá para ter diálogo com quem se decidiu pelo mal. Não dá para ter diálogo com pessoas que estão aí fora defendendo que o aborto é um bem.
você tenta esclarecer, você ensina. E muitas pessoas estão enganadas sim. Por quê? Porque existem profetas. Veja, aqui eu não estou falando do povo no geral, tá? Aqui eu estou falando que existem hoje no nosso meio muitos profetas de Baal que defendem com unhas e dentes coisas maquiavélicas. O mal precisa ser degolado das nossas vidas, né? Ontem a gente falava a respeito da nossa realidade de ter muitos filhos. Eu não queria ter muitos filhos. Eu tinha um medo absurdo do método Billings, porque todo mundo que eu conhecia que usava o método Billings tinha 5, 6 filhos. E eu não queria. Eu queria viajar. Eu era arquiteto, eu ganhava bem. Eu queria que a minha esposa ficasse andando que nem uma boneca para cima e para baixo. Eu queria ter dinheiro para poder pagar cirurgias plásticas, silicone para minha esposa, que ela fosse tipo uma paniquete, sabe? Eu queria que ela tivesse poucos filhos. Eu queria ter uma vida. Quando eu era pequeno eu falava pro meu pai que quando eu crescesse eu ia ser rico, ia ter uma casa no Havaí, ia ter uma Ferrari vermelha e ia morar lá. Parece besteira, mas é esse o sonho de ostentação da grande maioria dos jovens hoje. Talvez com outra linguagem. Só que em determinado momento o Senhor, através da vida de outras pessoas, foi transformando meu coração. E eu fui percebendo a partir da vida do profeta Elias que eu precisava degolar este mal da minha vida. Que para ter criança você não precisa ter dinheiro. Para ter criança você precisa ter paciência e amor. Paciência e amor. E que se o mundo hoje quer acabar com a vida dentro do ventre da mãe, o ventre da minha esposa vai ser o portal de entrada dos filhos de Deus neste mundo, quantos forem necessários. Claro, eu olho para ela, eu me preocupo com ela, eu quero que ela também se cuide, eu não quero que ela tenha uma vida completamente infeliz por conta disso, né? E na nossa casa, nesse assunto em relação à geração de filhos, a opinião dela sempre é muito considerada, é sempre relevante, e eu poderia dizer que até o carro-chefe, porque eu olho para ela às vezes e vejo, falo, não, 4 filhos é mais difícil que 3, né? Minha irmã, por exemplo, tem 5 filhos. Ela também tem algumas coisas pessoais que ela gostaria de fazer, e a gente sabe que com 5 filhos a dedicação diária dela é quase inteira para os filhos, né? Mas ela precisa assumir isso com amor, é a missão dela. A missão dela mais importante hoje é a educação dos filhos. A missão da minha esposa hoje mais importante é a educação dos filhos. Por quê? Porque se eu tiver passado a minha vida inteira evangelizando fora e os meus filhos não ganharem o céu, eu terei fracassado. Porque não existe oportunidade melhor e mais certa do que a educação de um filho desde criancinha para que ele seja santo. É muito difícil entrar na Fundação Casa e querer que aquelas crianças jovens, né, de 18 anos, que tiveram uma vida completamente desgraçada, alcancem a santidade. Aí só uma intervenção tipo essa de Elias, fogo caindo do céu. Agora, se eu criar as minhas filhas nos valores, etc., a chance delas serem pelo menos mulheres honestas quando crescer é muito grande. Então, degolar o mal é isso. O mundo não quer ter filho? Eu vou ter quantos quiser. E que vitória quando a gente fala que tem 4 filhos e a pessoa fala, meu Deus, quantos filhos? A gente não tinha que falar, meu Deus, quantos filhos. A gente tinha que falar assim, meu Deus, como que você vai matar um filho dentro do seu ventre? Como que você vai permitir que um médico esquarteje uma criança dentro do teu ventre? Porque tá aí, tem um monte de gente que filmou já aborto, é assim que é feito. A criança é retirada de lá de dentro aos pedaços. Em alguns casos ela não é morta para fazer isso, acontece isso viva.
O vídeo mostra a criancinha dentro do ventre fugindo daquela agulha, é horrível. E as pessoas têm a pachorra de acharem mais horrível hoje uma família que escolhe ter 5, 6, 7 filhos. As coisas estão completamente invertidas, e nesse tempo estava. Então por isso que Elias não tem conversa. Você é profeta de Baal? Sou, então cabeça cortada. Elias não cortou a cabeça do povo, hein? O povo também era idólatra aqui. Mas Elias sabia que o povo não era a fonte da corrupção. A fonte da corrupção era os profetas de Baal. Então um líder, por exemplo, que corrompe os seus, precisa sim ser retirado da posição de liderança, precisa sim ser tirado da frente. Ele não quer ser santo, ele não quer ser fiel, tire ele imediatamente da frente do povo. Você quer viver a sua vida de pecado? Você quer viver sua vida de promiscuidade? Você tem postado no Instagram que você tem ficado com N pessoas nas baladas? Você quer casar com outro homem sendo homem e quer ter uma vida afetiva com ele? Meu filho, eu já te disse que é pecado, eu já te disse que é errado, eu já te mostrei a verdade, eu sei que é dolorido, mas se é isso que você quer, não tem condições de você estar na frente deste grupo. Eu te acolho, mas se você não quer converter-se, se você gastou todos os bens do pai, e você ao voltar vai querer trazer a prostituição para dentro da minha casa, não, aqui não, aqui não, aqui você não vai. Elias estava sozinho. O bom líder não tem medo de ficar sozinho. O bom líder tem medo de perder a Deus. E a vida de oração vai ensinando isso para a gente. A gente vai percebendo que as amizades, os afetos, elas passam, e elas não são suficientes para preencher o vazio que tem no nosso coração. Que o único jeito de preencher o vazio do nosso coração é o amor de Deus. O único jeito de preencher o nosso coração, o coração de um líder, é o coração que é preenchido pelo amor de Deus. Ele lidera 1 ou 30 com a mesma dedicação. Ele busca a salvação de uma alma ou de 500 com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo. Outro ponto interessante que essa passagem nos ensina, e aí é uma dica muito importante, é que a oração de um homem de Deus precisa ser específica. Não fica pedindo de maneira genérica, certo? Senhor, me tira do mundo. O que é tirar do mundo? É pegar você e colocar você para morar na lua? O que é tirar do mundo? Senhor, me ajuda, Espírito Santo, vem em meu favor. Eu tenho lutado contra a pornografia, mas eu não consigo. Eu estou viciado em pornografia, eu estou viciado em masturbação. Senhor, me ajuda a educar o meu filho que tem autismo. É muito difícil, Senhor. Hoje eu acordei sem paciência, eu não estou aguentando mais essa criança, estou com vontade de atirar ela pela janela. Me ajuda, Jesus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda nisso. Elias, ele faz um desafio bem específico. Ele fala, vamos montar 2 altares, e o altar que for consumido com fogo vai provar quem é Deus. Veja, é tão específico, é tão pontual, que Deus manda o fogo que consome o holocausto, que consome as pedras. Elias pediu para Deus mandar o fogo e consumir o holocausto. Foi específico. E Deus é tão abundante, tão misericordioso, que quando Ele manda o fogo, Ele não consome só o holocausto. Ele mostra que o poder dele vai além da vontade de Elias. Ele mostra que o poder dele supera as expectativas de Elias. Desce o fogo e consome o holocausto, consome as pedras, consome a água que estava lá, consome tudo.
Você pediu para Deus te livrar da pornografia, Ele não vai só te dar o livramento da pornografia, Ele vai te dar nojo disso, Ele vai te fazer um homem casto, puro, um homem santo, um homem que respeita as mulheres, um homem que é fiel à sua esposa, um homem fecundo, um homem aberto à vida. Ele vai além. Mas seja específico na tua oração. Outro ponto que eu não sei se vocês perceberam, né, no final aqui, é que depois do show pirotécnico, né, depois que Deus manda fogo, consome tudo, imagina aquela... Tem uma novela que a Record promoveu que chama Jezabel, fantástica, assistam. Ah, mas é do Edir Macedo. É do Edir Macedo, mas ele está relatando a lei sagrada das escrituras, é bem bom, assistam, essa cena é fantástica. Depois disso, depois do show pirotécnico, Deus vai mandar a chuva. Elias sobe para o Monte Carmelo e começa a rezar, pedindo a chuva. E ele fala para o servo: vai lá e veja se vai chover. O servo vai e volta e fala: não tem nada, o céu está limpo. Ele fala: vai lá mais 7 vezes. Na última vez, do mar sobe a nuvem, pequena nuvem, e logo aquilo... Vida de oração é regada de muita persistência. Você precisa insistir. Ore constantemente pedindo a mesma coisa. Pô, mas Deus não me deu ainda. Ora. Veja, a oração persistente, ela é capaz de mudar a realidade. Só que ela só vai mudar a realidade externa quando ela primeiro mudar a realidade interna. Elias estava ensinando para esse servo aqui, ó, vai lá 7 vezes, persiste. A vontade de Deus vai acontecer, mas não é no seu tempo. Seu coração precisa estar paciente, esperançoso. Se Deus mandar você subir aquele monte 74 vezes, você vai subir, crendo que na 75ª vai chover. Reza, persiste. Senhor, cura minha garganta. Senhor, cura minha garganta. Senhor, cura minha garganta. Ah, mas não foi hoje, mas vai ser amanhã. Senhor, cura minha garganta. Persistência. Aqui tem uma figura muito bonita, né? Essa passagem aqui de Elias está cheia de maravilhas, né? Mas aqui tem uma passagem muito bonita, tem uma figura muito bonita, uma prefiguração, que é o que? Os padres da igreja entendem, né? Vários padres do primeiro século, primeiro e segundo século, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eles dizem que aqui, quando o servo sobe, ele vê o mar é o símbolo da misericórdia de Deus, do poder, da abundância de Deus. Essa pequena nuvem que sobe do mar já é prefiguração de Maria Santíssima. Maria é essa pequena nuvem. E a chuva fertilizadora é o Cristo que Maria dá à luz ao mundo. Nos tempos de Cristo, o mundo, desta pequena nuvem que é Maria, estava vivendo um tempo de seca, não tinham mais profetas a não ser João Batista, e então a encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo, é essa chuva abundante, né? Então a vida de Elias está cheia de prefigurações cristológicas, é maravilhoso. Mas persistência, certo? A vida de oração, ela vai te levar então a não ter um diálogo com o pecado, né? Você não dialoga mais com o pecado, certo? Você não dialoga, você não fica flertando com ele, você não fica tipo, né? Poxa vida, né? O futebol faz com que eu me irrite, eu xingo a Sueli, não estou falando que é o caso, pelo amor de Deus, mas vamos supor que fosse. O que é degolar? Então não tem mais futebol aqui nessa casa. A vida de oração faz com que eu e você nos configuremos cada vez mais a Cristo. E a vida de oração vai nos imprimindo uma dinâmica de conversão. Sobretudo, eu queria encerrar esse momento, antes da gente rezar, pedindo a Deus que derrame o seu fogo sobre nós. Eu queria usar especificamente essa imagem aqui, ó.
ou São Miguel de vocês é muito brabo e matou Lúcifer no soco, ou está faltando alguma coisa na mão dele aqui, sim ou não? Não está faltando? O que está faltando? A espada. Um cristão que não ora é como São Miguel sem espada. Um cristão que não ora é São Miguel sem a espada. O que significa a espada? Espada pode ter vários significados nas Sagradas Escrituras. Espada é a palavra de Deus. Então, um cristão que não tem intimidade com a palavra, né? Porque um jeito de orar, por exemplo, é eu ler o Evangelho e meditar sobre aquilo. Orar não é só ficar rezando Pai Nosso e Ave Maria incesantemente. Aliás, o jeito mais eficaz de orar é você ler a palavra e permitir meditar aquela palavra, para que aquilo que o Senhor está falando na palavra penetre no seu coração e te modifique. Isso é oração. Oração eficaz é aquela que primeiro produz a minha conversão, para depois que eu estiver convertido, ela começa a modificar a realidade interna. Cristão sem palavra é São Miguel sem espada. Cristão sem oração é um cristão que não está ligado na batalha espiritual. É um cristão sem autoridade. Veja, se entrar alguém aqui e falar que vai cortar a nossa cabeça com uma faquinha de plástico de passar manteiga, a gente vai acreditar? Você vai se desesperar, ô Mateus? Um negão desse tamanho? Não, vamos lá, dar um soco na cara dele, põe ele para fora e acabou. Só que se ele aparecer ali com uma espada de samurai, a coisa já muda de figura, sim ou não? Aí a gente vai ter que pegar alguma coisa para se defender. Então espada é autoridade. E a autoridade só vem através de vida de oração, só vem através... Veja, não dá para você expulsar Satanás se você não tiver autoridade. E aqui agora eu falo em específico para vocês que são jovens adoradores. São Miguel não venceu Lúcifer com uma espada. Ele venceu Lúcifer através da adoração. Vocês precisam conhecer em profundidade a vida, as histórias de São Miguel. Vocês precisam estudar São Miguel, né? Ontem a Maria perguntava, mas como, o que formar o povo? Bom, está um bom caminho para vocês. Peguem a vida de São Miguel Arcanjo e esmiucem, né? Eu vou mandar depois para Maria um vídeo de um amigo nosso, chama Rafael Brito, que ele é assim, doutor em angiologia. Estudem a vida de São Miguel, meditem a vida de São Miguel. Como que São Miguel venceu Satanás? Vocês têm que vencer igual. Ele venceu através da adoração. Não teve briga de porrada, porque eles são espíritos. Anjo é espírito, não tem essa imagem. Como o padre bem falou ontem, nós é que ficamos morfologizando as coisas. Nós é que transformamos toda a realidade espiritual em figuras palpáveis para a gente poder compreender, porque senão a gente não compreende. Mas isso é para a nossa primeira conversão. Depois eu preciso passar por isso. Não dá para ficar imaginando que São Miguel saiu no soco com o Satanás. Não teve. A guerra foi na inteligência, foi na adoração. Então, se vocês não adorarem, vocês são como São Miguel sem espada. A espada de São Miguel é a adoração dele para Deus. Então, mas Guilherme, todo domingo eu venho aqui com um grupo e adoro. Não, é pouco. Na rotina diária de vocês devia ter uma hora de adoração. Isso é radical, sim. Guilherme, mas eu não tenho tempo. Não tem mesmo? Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa na hora do almoço jogando papo com seus amigos lá, os parceiros que trabalham com você, Mateus? Guilherme, mas eu não tenho igreja perto. Mas não tem nenhum canal na sua televisão que transmite alguma adoração, hein? Canção nova e nada disso?
Ah, mas você não mora mesmo perto de uma paróquia? Lá onde você trabalha não tem uma capelinha que você pode todo dia ir lá e fazer 10 minutinhos de adoração no seu almoço? Veja, aqui eu estou falando para jovens adoradores. E aí vamos combinar um negócio? Ah, Guilherme, mas eu adoro na minha casa em espírito e em verdade. Onde eu tô adorando? Mentiroso, preguiçoso. Vai no Santíssimo Sacramento. Duvido que você adora o tempo inteiro. Vai falar que ontem a Maria, que não estava aqui na pregação e estava lá na secretaria, estava adorando lá na secretaria? Papo furado, sim ou não? Não estava. A gente é tão disperso, a gente se distrai com tanta coisa. Vai falar que adora? Não adora, é mentira. A gente precisa ter um momento de adoração. Vocês precisam ter um momento de adoração. Então muda o nome da missão. Tira de jovens adoradores para, sei lá, jovens whatsappeiros. Jovens instagramers. Aí fica no Instagram o dia inteiro. Pronto, é mais coerente, sim ou não? Então veja, vida de oração de um jovem adorador tem que ter o quê? Adoração. Vida de oração de um jovem adorador, que inclusive tem uma devoção por São Miguel Arcanjo, tem que ter a presença de quem? São Miguel Arcanjo. Você tem que pedir a intercessão dos anjos, você tem que conhecer essa espiritualidade, tem que conversar com o seu anjo da guarda. É próprio da tua. Eu falo com Elias, você fala com São Miguel. E olha que São Miguel também é o nosso anjo protetor. Simples assim. Vida de oração e liderança são temas que daria para nós falarmos muita coisa, mas eu acho que para hoje está ótimo, certo? Né? Perseverança, insistência, especificidade, sem diálogo com o pecado e com o mal, radicalidade, adoração, intimidade, fidelidade a Deus para ser um bom líder, oração via de mão dupla, falo e escuto sabendo que o que eu falo pouco importa para Deus, muito importa o que Ele me diz. Preciso insistir igual aquela viúva que insiste no Novo Testamento, importunando o juiz no meio da noite. E como última coisa, Elias nos ensina que não há nada que não possa ser realizado. Não há nada que não possa ser realizado. Deus inspirou uma coisa no seu coração, de Santa Teresinha. Se Ele inspirou mesmo, se foi inspiração dele, Ele vai realizar. Se Ele não está realizando, é porque ou não foi inspiração dele, ou porque você está atrapalhando, ou porque você não aprendeu ainda alguma coisa. Peça para Deus aumentar a sua fé, porque se você tiver uma fé mínima, o fogo vai cair e vai consumir o holocausto, e vai consumir as pedras do altar, e vai consumir a água do recanto, e vai consumir o pó do chão, e vai consumir tudo que tiver no caminho. Não há nada que Deus não possa realizar. Fica de pé e vamos orar um pouco, pedindo para o Senhor que possa verdadeiramente nos usar e nos fazer um com Ele.